O nosso convidado de hoje é o ex-governador do estado do Ceará, Ciro Ferreira Gomes. Ele foi também prefeito de Fortaleza, foi deputado estadual, deputado federal e foi ministro da Fazenda do governo brasileiro. Foi ele que concluiu a etapa da nossa moeda, que até hoje é a moeda que é o real, que é a moeda que estabilizou a economia do país na época em que Ciro foi ministro. Ministro, governador, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência. É uma honra para nós tê-lo aqui. Eu que agradeço, Edson. Você, sem nenhum favor, o jornalista mais qualificado na tradição da boa imprensa cearense, que infelizmente anda rareando. E eu fico feliz de ver um espaço democrático, aberto, plural, que é o verdadeiro jornalismo que infelizmente está sendo assassinado também no Ceará. Eu cumprimento a todos. Ministro, eu vou começar perguntando como está a sua relação com o senador Cid Gomes, que foi rompida na campanha eleitoral de 2022. O que é que o senhor nos pode dizer do hoje e do ontem? Veja, Edson, a minha relação pessoal, eu quero, enfim, ter a oportunidade um dia de restaurar. Hoje não temos nenhuma relação, nem pessoal e muito menos política. E eu procuro separar as coisas, né? Porque eu sou um homem de fé, eu sou um homem de família, né? E são poucas as vezes que eu recorro a esses valores para poder pacificar meu sofrimento, minha mágoa, meu sofrimento, meu sentimento de ingratidão, que é um dos sentimentos mais amargos que eu já senti na vida. E eu, na minha fé, me lembro de que Jesus Cristo, né? O Deus feito carne para ajudar a nos pagar os nossos pecados, num colegiado de 12 pessoas que ele escolheu a dedo, um o traiu miseravelmente com um beijo por dinheiro. Quem sou eu, se não um mero pecador, para me queixar de ter sido traído? Mas o meu sentimento é esse. Por quê? Porque eu me sacrifiquei, no limite do que eu pude me sacrificar, para dar vida política ao Cid. Não é? Claro que ele tem talento, ele tem muitos valores, é um administrador sem par, mas perdeu, na minha opinião, o sentido superior de estarmos nós, os Ferreira Gomes, que estão mal falados hoje em dia, na política. A nossa razão nunca foi dinheiro, a nossa razão nunca foi o poder pelo poder. Nós temos uma fama, ao contrário, né, desde o nosso velho pai e de outras gerações, enfim, de sermos servidores públicos, de sermos guiados pelo Espírito Público, por intervir na realidade difícil onde nós atuamos para melhorar a vida das pessoas. E o Cid foi o maior governador da história do Ceará e, infelizmente, com o meu apoio, nós acabamos criando um monstro que é o Camilo Santana. E o Camilo Santana, ao deixar o poder subir na cabeça, eu quero muito conversar sobre isso, porque essa é a traição mais miserável, não a mim, mas ao Estado do Ceará, começou a trabalhar para destruir o próprio legado do Cid. Coisas gravíssimas, tipo obras paradas. É inacreditável uma obra como o Aquário, cuja intenção é mudar o perfil de turismo sexual para turismo de família, para reter o turista no Ceará, em Fortaleza, mais 2, 3 dias, gastando mais 300, 400 dólares, ajudando a gerar empregos, 1.000 para a nossa população, está parado. Já se empataram quase 200 milhões de reais. O povo do Ceará não pode jogar dinheiro fora assim, só para ficar como um monumento de desgaste ao Cid. O anel viário está parado, o hotel escola que foi comprado do Ives, ali na frente do Hotel Marina, parado, o centro de formação olímpica, outros 300, 400, 500 milhões de reais, R$500 bilhão, parado, sendo deteriorado, destruído, tudo há 9 anos, 8 anos, etc. E o Cid, infelizmente, sabendo de tudo isso, sucumbiu ao interesse pragmático do governismo que o Camilo representa e manipula. Então, repare, é imperdoável isso, porque quem está pagando não sou eu. Eu durmo em paz. Eu sou vítima de uma ingratidão, acho que qualquer pessoa que examinar o assunto sabe disso. Eu sou vítima de uma traição, sabe, tipo aquela que Caim cometeu com Abel, que é uma coisa também bíblica e tal, mas isso a dor, a minha assim, tem uma faca nas costas, mas a facada já não dói mais. Dói é quando eu olho para trás e vejo quem é que está com a mão na faca, nas minhas costas. Espero que Deus ajude, mas a minha preocupação é com o Ceará. Nesse sentido, eu não posso deixar de me levantar. Porque repare, Edson, eu era
ainda para ajudar o Cid, eu era meio que unanimidade no Ceará. Eu só fiz o bem, eu nunca fiz mal a ninguém. Né? A água que corre nas torneiras de Fortaleza eu que fiz. De cada 3 casas que tem saneamento, 2 fui eu que trouxe o saneamento básico. Né? A industrialização que gerou milhões ou milhares de empregos e bilhões de reais de renda para fazer, eu que pioneiramente fiz. A fundação do turismo profissional no Ceará, a internacionalização do aeroporto, a novo aeroporto, sabe? Depois a ajuda para ter uma ZPE, para ter um porto do Pecém, para ter, sabe, uma ZPE, eu já falei. Então, tudo que tem no Ceará, eu, nos últimos anos, junto com o Tasso Gereissati, enfim, nós é que estamos, enfim, por trás dessas conquistas que mudaram o patamar do Ceará. Tudo isso está sendo destruído. E isso é que eu não posso me calar. Quando o senhor disse que o seu interesse é o estado do Ceará, e o senhor já disse em algumas oportunidades ultimamente que não pretendia mais disputar a presidência da República, isso significa dizer que o senhor tem interesse em voltar ao governo do estado do Ceará? Não, isso significa dizer que a minha mulher está autorizada a qualquer contradição que eu tenha de anunciar que sou candidato, seja o que for, ela está autorizada a comprar camisa de força. Sabe, o sentido da política para mim é o carinho do povo. Eu não tenho interesse por dinheiro, pelo contrário, vivo de situações de muita dificuldade, menos porque passo dificuldade como a maioria do povo passa, e mais porque cada vez que eu denuncio uma corrupção de alto coturno, me processam por dano moral em São Paulo, as condenações são completamente arbitrárias, me tomando dinheiro que eu não tenho, me tomando meu apartamento, sabe, tudo lutando pelo quê? Pelo Brasil, pelo povo brasileiro e tal. E aí, de repente, todas as eleições eu tive a honra e o privilégio e a imensa alegria de, em situações dificílimas, o povo do Ceará me dar a maioria. Dessa vez foi humilhante o que aconteceu. Sabe? Então, eu perdi para mim o sentido. Eu estou lutando em nome de quê? Sabe? Então, não quero mais ser candidato, mas como eu ajudei a criar determinados monstros e a nossa obra, minha mais do Tasso, está sendo destruída, eu me sinto obrigado a continuar lutando. Só não quero mais, sabe, pedir voto. Eu não quero mais pedir voto para mim. Nem para prefeito de Sobral? Para nada. Para nada. Não quero Quer mais dizer ser, que não quero mais ser candidato a nada. Quando o senhor tinha lá no início... Todos os meus sonhos eleitorais morreram. Não é? Bom, o senhor falou aí na quantidade de ações que responde, de processos que responde, de condenações para pagar... Só por dano moral. 40 anos de vida pública, ministro, governador, prefeito, ministro outra vez, nunca respondi por uma acusação de corrupção, nem para ser absolvido, nunca na vida. Quando o senhor toma conhecimento de uma condenação dessa, o senhor se arrepende do que disse que motivou essa condenação? Absolutamente não. Eu nunca fiz isso senão para defender o Brasil e o brasileiro. Por exemplo, ontem eu recebi uma notificação do Valdemar Costa Neto, não é? Zangado porque eu disse no debate da presidência da República que o Bolsonaro... Ainda lá em 2022? Agora, em 2022. É sempre assim. Então, e é sempre em São Paulo. Eu moro aqui, o Collor morava em Alagoas, nós trabalhamos em Brasília. Onde é que o Collor me processa? São Paulo. Porque alguma coisa muito estranha acontece ali que eu não tenho um direito de defesa. A condenação é certa por qualquer coisa que eu fale. Eu disse que o Serra não gosta de pobre, me condenaram. E assim, a condenação máxima por dano moral que a jurisprudência determina é R$10 mil. Comigo é 1 milhão e eu não tenho esse dinheiro. Então bloqueio minha conta, bloqueio a conta da minha mulher. Eu não estou me queixando. Você me perguntou se eu me arrependi. Não. Ontem eu recebi a estimação, meu advogado disse, quer se retratar? Não me retratei nunca, nenhuma única vez. Por quê? Porque eu penso antes de dizer. E eu não minto. É chato de falar, é chato de ouvir. Eu sei, meu irmão, é chato de falar para mim, é chato de ouvir. Mas ou alguém levanta a voz contra as coisas trágicas que estão apodrecendo a política brasileira, ou a democracia vai morrer, Edson. O nosso povo já acha que político e ladrão é a mesma coisa. Se você não mostrar que há exceções, e eu só falo isso porque eu não tenho rabo de palha. Vai ver se alguém me processou por corrupção, vai ver se alguém na vida, 40 anos, assim, não, esse cara estava enrolado no assunto tal, nem para ser absolvido. Certo? Nem para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas eu, como diz o Gael, se garanto. Então, repare, ontem o Valdemar Costa Neto zangado porque eu disse no debate presidencial, que é o meu direito e dever, nós estamos ali nos apresentando para o povo, eu disse que o Bolsonaro tinha perdido uma oportunidade de ouro porque recebeu o país na mão, depois do escândalo de corrupção do PT e do desastre econômico que o PT produziu, o Bolsonaro foi eleito e ao invés de mudar
foi lá e se agarrou com tudo que não presta. Aí deu exemplo. Estava ele filiado, como está ainda hoje, no partido presidido pelo Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar. Ora, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu menti? Não, ele foi condenado. Eu encontrei o Valdemar Costa Neto com a tornozeleira eletrônica. Aí ele zangou-se e vai para a Justiça de São Paulo, porque eu disse que ele foi condenado. E não era falando dele, era falando do Bolsonaro, que estava ali, meu adversário, num debate. O senhor já respondeu a alguma ação, ou responde, do governo do estado do Ceará pelas... Nenhuma. Essa que é nem com relação àquela que o senhor nada. fez no ano passado? Eu vou repetir aqui nesse estado, o meu estado, o seu estado, o nosso estado do Ceará, não se faz mais uma obra pública sem cobrança de propina. Foi isso que eu falei. Mas aí botaram na imprensa toda que iam me processar, estou aguardando, sentado, que me processem. Não fizeram isso. O que eles estão fazendo, Edson, é o que tentaram fazer com você. Pega a Procuradoria-Geral do Estado, que tem a obrigação de defender o Estado, e usa para fazer interpelações judiciais que um vulgo... Intimidatória, né? Só para intimidar, para censurar e tal. E assim, a justiça devia repelir por incapacidade processual. A Procuradoria não é para defender. Então você, por exemplo, vai na... Eu me solidarizei, quero me solidarizar publicamente. Você vai no Portal da Transparência, que é um lugar no computador, que qualquer pessoa pode olhar onde é que os dinheiros estão sendo aplicados, e você vê lá que a mulher do Camilo Santana, secretária de Estado, comprou 267 mil reais, 287 mil reais de pão de uma firma fictícia cujo endereço é um terreno baldio. Isso já são investigações posteriores. O que um governo sério, como eu, por exemplo, fazia? Quando um repórter denuncia uma coisa pragmática, objetiva, você manda investigar, pô. Aí não, o que eles fazem? Pega a Procuradoria do Estado como se o Estado tivesse melindrado o Estado, que é o que dizia o rei da França antes da Revolução, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Esses caras perderam a noção. O limite máximo disso é isso. Então, comigo, como eu sou professor de direito, eu sei meus direitos, as minhas franquias, não chegou nada, eu ia dizendo porra nenhuma, mas não chegou nada, e se chegar eu rasgo e jogo na lata do lixo. Por quê? Porque a Procuradoria não é parte legítima para me interpelar. O Estado não tem milindres emocionais, nem nomeada para ser protegida na sua honra. Quem tem isso ou não tem são os responsáveis. Então, quem é o responsável pelo setor de obras do Estado? Ou os setores de obras do Estado? Me processe. Estou dizendo de novo aqui, me processe. Ou, atenção Ministério Público do Estado do Ceará. Eu sei que a base está muito indignada com o que está acontecendo. Mas aqui no Ceará está assim, o Camilo promete que o chefe da Procap, que é o setor do Ministério Público encarregado de perseguir corrupção no setor público, promete que ele vai ser desembargador. E aí a Procap agora, pelo menos é o que se queixa no Ceará, eu espero muitas evidências em direção oposta, que a Procap só persegue adversário do Camilo. Então é o seguinte, é a imprensa censurada ou subornada, R$1 bilhão foi a conta de dinheiro público que se distribuiu nos últimos 5 anos para os órgãos de imprensa do Ceará, que é um estado precário, a gente tem que ajudar e tal, mas eles exigem, coisa que nós nunca fizemos, sabe? A censura, o alinhamento absoluto e tal. Então, repare, hoje, todas as universidades federais, aqui no Ceará, que é a Federal de Fortaleza, a Federal do Cariri, e as estaduais estão em greve. E a Unilab, as 3 federais estão em greve e as 3 estaduais estão em greve. A UVA em Sobral, a URCA no Cariri e a nossa UES em greve. Sabe qual foi a providência que o Camilo Santana, ministro da Educação, providenciou aqui? A decretação de ilegalidade e a combinação absurda, fascista, ilegal, data máxima vênia, porque infelizmente um desembargador deu isso. Data máxima vênia, com todo acatamento e respeito, porque eu tenho acatamento e respeito pelo Tribunal do Ceará, que é um tribunal amplamente respeitável, amplamente, mas está lá subordinado ao constrangimento do Camilo, à chantagem, à pressão individual, todos os assuntos. Onde é que já se viu uma taxa do lixo de Fortaleza? O Estado entrar com representação, a Procuradoria da Justiça representar, aí o aliado do Camilo em Sobral faz a mesma taxa e o Estado não faz nada. Percebe? Virou baderna. O aliado do Camilo em Sobral é seu irmão. É meu irmão, exatamente. Meu irmão. Sim, lá se propôs a taxa do lixo e o Estado não viu nada de... E não é parte.
Não é parte. Felizmente o tribunal rechaçou Ministro, essa aberração. quando o senhor disse que as obras... Quando pede legalidade de greve, desculpa eu afirmar aqui, porque quero me solidarizar com os professores, sem me meter no movimento. Eles estão botando uma multa de R$10 mil por dia sobre a liderança sindical, é para liquidar o sindicato. Isso é fascismo na veia, produzido pelo Camilo Santana aqui no Ceará. Fascismo na veia, imposando de bom moço para todo mundo e tal. Ministro, quando o senhor disse lá no ano passado, no encontro do PSDB, que obras públicas no Ceará só seriam feitas com pagamento de propina, o senhor nominou a Superintendência de Obras, o senhor nominou a CAGES, o senhor nominou o DETRAN. No entanto, o senhor não avançou para dizer que obras. Aliás, a Superintendência de Obras é comandada por um ex-aliado seu, né? Não, todos eles são meus ex-aliados. Por isso é minha responsabilidade. Então eu não tenho coerência nenhuma se eu não disser que eu ajudei a criar um monstro. Qual é o atenuante que não me absolve? O atenuante é que eu estava agarrado na luta, sabe? No Amapá, no Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe que eu fui candidato a presidente da República e que eu meio que deixava as coisas aqui do Ceará, como era minha obrigação, e eu era chamado só nas crises. Nas grandes paradas eu era chamado para ajudar e ajudei em todas, e ganhei má fama. Eu era, volto a dizer, querido de todo mundo, tirei 86% de aprovação quando saí do governo. Depois entrei em cacete com a polícia, que eu amava e era por ela amado por conta do motim que aconteceu no CID e no do Camilo. Depois entrei em confusão para defender o CID, ameaçado de morte na porta da casa dele de madrugada. Depois entrei em conflito com professores em greve no governo do CID e tal, em Crateús. Então, todos os episódios que me desgastaram, se deram eu defendendo o CID e Camilo. Portanto, eu sou responsável por eles. Aí o senhor foi responsável também pela indicação do Camilo para o governo do Estado. Sem nenhuma dúvida. Inclusive preterindo amigos Leônidas, de longas datas. Cristina e Mauro Benevides Filho. Mauro Benevides, Zezinho Albuquerque. A própria Isolda Sela. Minha tão grande culpa. Atenuante, era a predileção do CID. E eu, então, ajudei a fazer aquilo. Mas repare, o Camilo é um enganador profissional. Ou eu não quis ver. Eu mal comparando isso, eu não quis ver. Quando o Lula foi preso, Edson, eu devia ter visto. Quando o Lula foi preso e entrou em desgraça e tal, eu brigando para defender o Lula, porque o Lula não tinha o devido processo legal, achava que era um corrupto, eu sei que ele é um corrupto. Inclusive, só andou fazendo um discurso aí, ameaçando o hoje senador Sérgio Moro, se viesse aqui... Tudo para defender. Pois nesta data, ele... Camilo, mais o Eudoro Santana, pai dele, que é um dos grandes responsáveis por essa deformação patológica que ele vivencia, foram na minha casa me comunicar que estavam saindo do PT em repúdio à corrupção do Lula. Eu disse para ele, quem foge de navio afundando é rato. Você está muito novo, está começando a vida, fica quieto que essas coisas viram. Ninguém vai confundir você com a corrupção do Lula. Ora, eu devia ter visto que quando fosse eu o navio que estivesse afundando, o rato ia ser o mesmo. Mas ali eu segurei ele no PT. Ele já deu entrevista dizendo várias vezes que quis sair do PT, eu segurei. Mais grave do que isso, quando ele foi lançado candidato a governador, minha culpa, minha tão grande culpa, não é? Mas eu quero construir, não quero destruir ninguém, quero construir. O Camilo, o Lula apoiou o Eunício Oliveira. O Lula da Silva apoiou o Eunício Oliveira, que estava ganhando as eleições do Ceará. E dá entrevista para todo mundo ouvir. Chama ele aqui que ele vai te contar essa história. Meu adversário Figadal, ele vai te contar a história. Ele atribui a mim tê-lo derrotado em 2014 para eleger o Camilo. E fui eu mesmo. Por quê? Porque quando eu vi que estava perdido, lá fui eu de novo, reuni todo mundo para explicar quem era o Eunício, e explicar que o Eunício tinha tido um contrato de R$1 bilhão sem licitação no escândalo do Petrolão, que o Lula roubava junto com eles e tal, não sei o que. Eu falei tudo isso na data. Sabe o que é que restou para mim? 86 processos do Eunício Oliveira. 86. Um milionário e eu, liso, respondendo processo. Nenhum por corrupção, tudo por dano moral. Bastava dizer qualquer coisa que o nome dele tivesse envolvido, lá se vinha. E sabe por quê? Porque na véspera de um debate, o Camilo foi me entregar a candidatura. Chorando. Porra,
Isso é dolorido, Edson. Aí eu digo, mas o que houve? Pediu para entrar no carro, saímos rodando aqui em Fortaleza e tal, entregar a candidatura. Mas por quê? Não, porque o Eunício me ligou, me chantageando com um problema assim, assim, assado da minha vida pessoal, de gravíssima repercussão e tal. Eu digo, de jeito nenhum, você não vai não. Isso... Mas ele depois absolveu esse episódio, né? Não, meu irmão. Do assunto que era gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Mas assim, tão grave que eu passei a tomar conta, inclusive na dimensão familiar dele, a pedido dele. Pois bem, na eleição seguinte estavam juntos e vieram querer botar esse guiso em mim. Então é antiga já a divergência. Eu disse, não contem comigo. Não contem comigo. Qual foi a sua participação na derrota do Eunício na segunda disputa dele pelo Senado? Lealmente eu avisei ao Cid e ao Camilo e anunciei publicamente, inclusive para o próprio Eunício, que eu não estava no acordo, que eu ia trabalhar contra. E aí lutei muito com as forças que eu podia ter, e com a descrição que me obriguei a ter por conta da posição do Cid pública, né? Mas eu tinha anunciado até para o Eunício, para ajudar o senador Girão. Então, até 20 dias antes da eleição, eu estava apoiando o senador Girão naquilo que eu podia. Não é? Amigos meus do interior, algum amigo aqui na capital e a minha própria militância. Aquele esquema do Virgílio estava para derrotar o Edilson Távora. O Edilson Távora, mais ou menos parecido. Elegeu mal. Mais ou menos parecido. E eu atuei firmemente. Quando foi ali uns 20 dias antes, não lembro, o Luiz Girão declarou apoio ao Bolsonaro. Aí eu ainda fiz uma viradinha para a candidata do PSOL. Né? Mas eu trabalhei muito contra o Eunício. Mas por quê? Porque eu não considero, desde sempre, sabe, razoável que vá para o lugar do Virgílio Távora, do Mauro Benevides, do Tasso Gereissati, da Patrícia Saboia, gente que não tem qualificação, nem moral, nem intelectual, nem política, nem espírito público, nem decência. Recentemente eu levantei minha voz novamente, aí de novo derivam para o assunto lateral, como se fosse um problema de machismo contra feminismo, para não tratar do assunto. Ministro, quando o Tasso Gereissati foi eleito lá em 1986, a situação do Estado era muito ruim, era falimentar mesmo, né? Quer dizer, nos últimos meses do governo Gonzaga Mota, os servidores receberam como pagamento do salário do mês as tais gonzaguetas da época, né? O Tasso recuperou essa situação da administração pública, recuperou a parte fiscal do Estado, depois veio o senhor, que foi o governador que sucedeu o Tasso, né? E os outros governadores, depois o próprio Tasso, depois o Lúcio Alcântara, até chegar no Cid, e só se falava em situação muito boa fiscal do Estado. Hoje, o que se diz é que o Estado está em situação falimentar. As informações que o senhor tem coincidem com isso ou contestam isso? São mais graves, talvez, do que isso. O Estado não fale, né? Não vai embora e tal. Porém, a contabilidade oficial revela menos o que está acontecendo e, mais gravemente, o passivo que estão quebrando o Estado, estão destruindo o Estado, sob o ponto de vista da energia que o Estado tem para atuar. O povo não está preocupado com a contabilidade pública, está preocupado com o colapso da segurança. Está todo mundo apavorado, quem dá as cartas no Ceará, capital e interior, são as facções criminosas, não acontece absolutamente nada. Os professores das universidades em greve, os professores da rede estadual, 60% são temporários, também com dificuldades, quebrando cacete dentro de assembleia, porque tudo que não tinha mais há muitos anos no Ceará está de volta, percebe? Mas a contabilidade já revela, é a primeira vez em 25 anos, um quarto de século, que o Ceará apresenta déficit primário. Déficit primário é o seguinte, soma tudo que o Estado arrecada e tudo que o Estado gasta, a contabilidade oficial já botou lá. Mas eles estão construindo uma coisa pior, que é comprometer o futuro. Então, pela primeira vez, desde Tasso Gereissati, 1986, o Estado tomou 2 bilhões e 600 milhões de reais, bilhão com B de bola, tá? E 600 milhões de reais, não para fazer saneamento, como eu tomei, para fazer o aeroporto novo que eu fiz, para fazer o PSEMBL, nada. Para pagar dívida, como se o Estado estivesse entrando naquela situação que muita gente do Brasil sofre, de pagar cheque especial com cartão de crédito, ou de pagar cartão de crédito com cheque especial. Ou seja, estão comprometendo o hoje e o futuro do Estado do Ceará. Ou a gente se levanta, ou a deterioração dos serviços de educação, de saúde, de segurança pública, de infraestrutura do Estado, estão indo para o beleléu. Então, repare, a taxa de investimento do Ceará, Edson, que
que o povo reclama, saúde, educação, segurança, estrada, moradia, etc. Pois bem, isso só tem se tiver dinheiro para fazer, ou crédito, dinheiro e crédito. Então, a taxa de investimento do Ceará, durante o governo do Cid, e já foi se deteriorando no Camilo, acabou de liquidar, quando o Camilo raspou o tacho para eleger o poste dele, para ele ficar mandando e loteando o Estado, e é disso que se trata. Eu tenho afeto pelo Elmano, eu tenho pessoalmente afeto e respeito pessoal pelo Elmano. Mas o Elmano está afundando nessa coisa de aceitar que o governo dele não existe. Sabe o começo do governo Gonzaga Mota, contra o qual Gonzaga Mota se levantou, que era um terço do Estado loteado para cada coronel? É igualzinho agora, só que é 99% Camilo e 1% Cid Gomes. O pobre do Elmano tem direito à primeira-dama e olhe lá se ele indica o garçom do palácio. Porque, enfim, é o que está. Então a taxa de investimento do Ceará era a terceira maior do Brasil em valores nominais. Imagina, o 8º estado brasileiro em população, um estado pobre, tinha, depois de São Paulo e de Minas Gerais, o terceiro lugar em investimento por nominal. Quando você faz a proporção, ou seja, quanto dinheiro você gasta por cabeça no estado, o Ceará era primeiro lugar, Edson. Despencou, mas assim, saiu do primeiro para o último lugar, ou um dos últimos lugares, não é o último ainda não, mas está indo para lá. E coisas graves a futuro. Nós montamos aqui um sistema de previdência do servidor público. Alô, alô, servidor público. Todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai se aposentar. Pois bem, no dinheiro para o fundo dos servidores, está lá o imposto de renda retido na fonte, ou seja, cada servidor paga de imposto de renda retido na fonte e esse dinheiro fica para o Estado. Por lei, esse dinheiro tem que ir para o fundo de pensão dos servidores. Eles estão caloteando, estão segurando esse dinheiro da mão para a boca e deixando um buraco, percebe? São algo ao redor de 14 milhões de reais por mês. Imagina, 140 milhões por ano, 4 anos dá 500 milhões de reais, eles vão quebrar o fundo de pensão dos servidores. Vão quebrar o fundo de pensão dos servidores. E está todo mundo calado. Ou, quer dizer, não todo mundo, que a coisa começou a... Por quê? Porque boa parte desse sindicalismo é pelego do PT. Você imagina o que está acontecendo? Me pergunte qualquer outra coisa, de qualquer setor, para me mostrar que eles estão quebrando o Ceará. Estão quebrando o Estado do Ceará. Consequência prática. A economia do Ceará, nós somos 4% da população do Brasil. Esse sempre foi o nosso desafio. Eu me lembro, Marrotaço, planejando as coisas do futuro do Ceará e tal. Então é o seguinte, e já vem de Vigílio, que também pensava as coisas estrategicamente. Então, nós somos 4% do povo do Brasil. E éramos, quando começamos a trabalhar, 1,5% da riqueza do Brasil. Ou seja, 4% do povo, 1,5% da riqueza do Brasil. Então a nossa tarefa era fazer o Estado do Ceará chegar pelo menos na média do Brasil, num prazo. E começamos a trabalhar. Hoje o Ceará é 4% da população do Brasil, 2,2% do dinheiro, da riqueza. Então nós crescemos meio ponto, 0,7%. Olha que custo que nós fizemos durante 30 anos. Paramos. Agora o Brasil cresceu 2,9%, o Ceará cresceu metade. Ou seja, nós vamos voltar a aumentar a distância entre a riqueza média ou a condição de renda média do cearense em relação ao povo brasileiro. Aí vamos olhar por que isso está acontecendo. Pega o IBGE, órgão oficial do governo Lula. O Ceará é o pior desempenho em matéria de indústria. Nós passamos 20 anos sendo o melhor do Brasil, ou um dos melhores do Brasil. Agora somos o pior do Brasil. Pega o indicador de crescimento econômico do Banco Central. Ele apura 19 estados mais relevantes, porque tem base estatística. O Ceará estava entre os primeiros sistematicamente há 15 anos, virou o 19º, o último, o FONA, lugar. Isso tudo é pobreza, é miséria. Repare, a Guararapes estava aqui em Fortaleza há 42 anos. Ali na Francisco Sá e tal, botou quase 3 mil pessoas para fora. São 3 mil famílias que ficaram na Rua da Amargura, está lá o galpãozão, agora vão botar um comércio lá, ouvi falar, com que subsídio não se sabe, mas o comércio entra com 1/10 dos empregos que a indústria fazia. Você tinha a Gerdau aqui, passou 6 meses fechado as 2 fábricas, há 40 anos aqui no Ceará. A Paquetá que eu trouxe, a custa de muito sacrifício, a indústria calçadista eu trouxe do Rio Grande do Sul, Sobral, por exemplo, vive disso. Sobral já tinha 26 mil operários, hoje está 14. Está Grandene? Está Grandene.
E olha aqui, do jeito que estão fazendo a brincadeira, e infelizmente a nossa Federação das Indústrias, vendo tudo isso acontecer, o Camilo já foi lá e já ofereceu o Senado para o Beto Studart ou para os meus amigos, entendeu? Eu estou ficando chato porque eu estou falando de gente que eu quero bem, compreende? Mas a indústria destruindo a indústria do Ceará. A Aeres é a maior empregadora do Porto do Pecém, faz essas pás para a turbina eólica. Ó, meu irmão, já está com 1/3 do pessoal que tinha e se não abrir o olho vai fechar. Agora, ministro, nós não podemos ficar só lamentando isso, Não. denunciando e lamentando essa situação. O que fazer para estancar essa situação e voltarmos a pensar em crescer? Veja, quem lidera o esforço de desenvolvimento no estado pobre como o Ceará, necessariamente é o Estado. Então veja, eu governei com 18 secretarias de Estado. O Camilo governou com 21 secretarias. Para fazer a eleição na marra do Elmano, o Camilo criou 21 secretarias, quer dizer, 17 secretarias em cima das 21. Não fechou nenhuma e criou mais 17. Isso custa R$1 bilhão por ano de custeio. Só carguinho e terceirizado está explodindo a folha. Então a primeira providência é restaurar a capacidade de poupança do Estado. É fechar essas 17 secretarias. Para que isso? Se não para fazer falcatrua e clientelismo e loteamento do Estado. Não tem brinquedo, não tem almoço de graça. Está aqui o caminho. Na hora que você fechar 17 secretarias, tem dinheiro para resolver todos os passivos das universidades. Simples assim. Por exemplo, qual é a prioridade? Então eu vi a propaganda do governo falando que o governo está distribuindo 100 mil quentinhas. Veja bem, nós somos 10 milhões de boca para comer. O governo está distribuindo 100 mil quentinhas, explorando da forma mais cretina e cruel a miséria extrema do nosso povo. Desemprega todo mundo, deixa todo mundo ferrado e acode com 100 mil. 10 milhões de bocas hoje estão sendo atacadas com 100 mil quentinhas, a crermos na propaganda do governo. Pois bem, sabe quanto o governo gastou de propaganda nesse período que eu falei já? R$1 bilhão. Sabe quanto gasta com as quentinhas? 100 mil. Você percebe? Então, quer consertar? Dá para consertar. O que eles estão fazendo? Aumentando a despesa meio, reduzindo o investimento e aumentando o imposto. Então é o seguinte, o Camilo vai na justiça, pressiona, felizmente a justiça do Ceará ainda resiste, né? Para acabar com a taxa do lixo, que atinge menos de 8% dos proprietários de imóveis de Fortaleza, e é uma condição legal do Marco Nacional do Saneamento. Se a cidade não criar taxa do lixo, fica banida de financiamento para saneamento básico, moradia, etc, etc. Então, o Camilo foi contra isso. E na mesma data aumentaram de 18% para 20% o ICMS que entra na gasolina do motociclista, do Uber, do entregador de aplicativo, que entra na conta do táxi. Compreende? A gasolina do Ceará tem sido sistematicamente a mais cara do Brasil por conta disso, de distorções no sistema tributário. Então, e a Assembleia é amém, 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 amém. Outro dia mandou uma proposta desfazendo incentivos para as indústrias. A Assembleia, amém, a gente falando, não façam isso pelo amor de Deus, nós que montamos incentivos para trazer a indústria. Repare, Edson, todo mundo está aqui. A matéria-prima da indústria calçadista vem da Bahia, se a gente tomar em conta a Grendene. E o mercado da Grendene é o mundo. Então, o Ceará nem é lugar da matéria-prima e nem lugar de vender a matéria. O que é que eles vêm fazer aqui? Com esse prejuízo de fazer a matéria-prima passear e o produto passear. Eles vêm aqui porque nós montamos um criativo sistema de incentivos baseado na devolução do imposto que eles pagam, e era um imposto que a gente não tinha, porque não tinha indústria aqui. Percebe? Então, repare, agora eles estão montando um sistema tributário que acaba a origem desse sistema. E aí eles mandaram isso para a Assembleia. Eu disse, pelo amor de Deus, não façam isso. Ninguém quis ouvir. A Assembleia, rolo compressor, amém, aprovaram. No dia seguinte, tudo quanto é de industrial dizendo, vou fechar. Inclusive os locais, Macedo, Queiroz, tudo. Não dá mais para sustentar aqui. Ivens, Dias Branco e tal, etc. Mandaram 2 dias depois um projeto desfazendo o que fizeram e não queria ouvir a gente, corrigiram. Aí chega um dia da homenagem no coisa, eu estou meio zangado de andar nesses lugares de society de Fortaleza, porque todo mundo, sabe, calado, todo mundo vendo o Estado ser destruído, a elite que eu estou dizendo. E o povão pagando o preço da violência impune que está aí. Pois bem, cheguei lá,
O presidente da Federação das Indústrias, meu amigo Cavalcante, diz assim, eu gostaria de agradecer a humildade do governador de ter voltado atrás. Está compreendendo? Ou seja, o cara faz uma grande cagada, com licença da má expressão, a gente tenta avisar antes, com a experiência que eu tenho, eu que montei esse negócio, sabe? Eu que montei, algumas situações eu posso dizer eu que montei esse negócio. E eles estão destruindo tudo. Ministro, hoje a sua relação com o Tasso continua sendo muito próxima, né? Qual é o sentimento dele com essa realidade? Porque partiu dele toda essa inovação que o Estado experimentou até recentemente e que o senhor colaborou. Eu tenho tido a alegria, a honra, o privilégio e assim a satisfação e o prazer de reencontrar a miúde com o meu amigo Tasso. Nós estamos nos falando toda semana, estou indo almoçar com ele e a gente tem ali um momento de brincadeira, ele é um cara bem-humorado, por mais que não pareça eu também sou, né? E tal, mas nós estamos muito preocupados com esse encontro trágico de corrupção, decadência econômica, degradação da vida do nosso povo e destruição de um projeto que sabe, com suas contradições, produziu exemplos para o Brasil. Por que o Ciro Gomes, eu não gosto de falar na terceira pessoa, mas estou agora examinando de fora para dentro, por que um governador do Ceará é chamado para dirigir a economia do Brasil na hora crítica de construção do Plano Real? Não são meus belos olhos, não é minha palavra, percebe? Era obra extraordinária. Aliás, pela palavra não seria nunca, né? Não sei, eu fui mudando, eu sou indignado, eu vou morrer assim, eu não tenho rabo de palha. O que eu ganho com isso? É só parar para pensar, o que eu ganho com isso? Eu estou falando um monte de coisa aqui, o que eu ganho com isso? Minha mulher diz, Ciro, te aquieta e tal, eu tenho razão, mas assim, eu me sinto um covarde se eu não seguir lutando, Edson. Me sinto um covarde, se eu não quero mais nada, nunca mais vou, espero ter força moral e psicológica para nunca mais importunar os eleitores. Mas pelo menos batam no carteiro, mas escute a carta, leia a carta, é o nosso Estado que está indo. Repare, Edson, nós tínhamos uma agenda, a agenda era projeto de transposição de São Francisco. Tu acha que sairia esse projeto se não fosse o meu jeito? De brigar com o bispo. Rapaz, bispo foi a caricatura, um bispo fez greve de fome contra o projeto. E eu encarei artistas, intelectuais, e Minas Gerais, e Bahia poderosa e tal, não sei o que, o Lula desistiu 3 vezes, e eu as 3 vezes, está aqui o cargo. Está aqui o cargo. Se não vai fazer, está aqui o cargo. A minha condição de fazer é levar água para o Nordeste e para o Ceará, que é meu compromisso de honra. Está aí, a água chegou. Sabe, o Canal do Trabalhador eu fiz, e você acha que foi conversando fiado? Eu fiz em 90 dias 120 quilômetros. Você acha que se eu não fosse do jeito que eu sou, para encarar Ministério Público, para encarar negócio de licença ambiental, que essas tragédias que estão acontecendo no Brasil, e eu como não tenho rabo de palha, e só tenho um senhor, é o meu povo. Sabe, nós queríamos um porto do PECEM, um sobralense chamado Vitor Samuel da Ponte, tinha sido da Marinha Mercante, e me trouxe a ideia, olha, o Mocoripe não presta para porto, porque é muito raso, os navios grandes não chegam mais nele e tal, porto é no PECEM, nasce daí um porto que está aí, é o porto mais viável do Brasil, percebe? Aí então uma ZPE, vamos fazer uma ZPE, todo mundo conseguiu ZPE no papel, só uma do Brasil saiu, a nossa. Aí siderúrgica, você não tem ideia, a bancada cearense assistiu, falando no Tasso, estava lá, ficou assim assustado, botei o dedo no nariz do cara da Petrobras, olha, seu filho da puta, se você acha que vai prejudicar... Eu disse isso, seu filho da puta, você vai prejudicar... lá, não precisa repetir aqui. Ah, então tá bom, olha, seu... né? Se você acha que vai prejudicar o Ceará, você vai me pegar pela frente e tal. Está aí a siderúrgica rodando, irmão. E o que está acontecendo hoje no Ceará? O que é que está acontecendo parecido com o que nós fizemos e que está aí? Sabe, a Transnordestina, Deus é quem sabe como é que eu montei aquilo, está acontecendo, mas ela vai ser uma ferrovia para a gente ouvir o trem passando, porque não tem projeto nenhum do Ceará como eu tinha imaginado. Por que a ferrovia é importante? Porque lá no Cariri, lá no Quixeramobim, lá no Crateús, lá enfim, em Lavras da Mangabeira, você tem que montar uma estrutura, porque o trem de volta e de ida vai viabilizar um frete que é 10% do frete do caminhão. Cadê o projeto? Sabe qual é o projeto que está andando no Ceará? O prestígio desses homens do Ceará hoje em dia, da dona Janaína, senadora da República, eu me incomodo com isso, não tem nada de feminismo. Eu tenho orgulho de ter apoiado a primeira e única senadora eleita pelo povo do Ceará, que vem a ser a mãe dos meus filhos.
A grande cearense Patrícia Saboia, que já tinha sido vereadora, já tinha sido deputada estadual, treinou, fez mais creche do que qualquer pessoa já fez nas coisas. Mas não. Então, quem é que defende o Ceará? Tá bom, daqui a pouco eu vou morrer que nem a mulher do Piolho, mas algum historiador vai dizer, era um cara que lutou. Ministro, o senhor já disse aqui muita coisa. Eu só contei essa história como palavrão porque foi assim que eu fiz. Não, tudo bem. O senhor já disse muita coisa aqui que demonstra o seu empenho no interesse do momento político do Estado, mas dizendo que não quer ser candidato a absolutamente nada. O que o move realmente a estar fazendo hoje a política municipalista, de onde o senhor estava distante há 2 décadas, mais de 2 décadas? É a defesa do Ceará. Nós temos que inverter essa tendência. Por quê? O que está acontecendo também? É um fenômeno que eu conheço com o meu coração. A pressão do Palácio da Abolição sobre prefeitos é uma coisa escorchante. Só que está acontecendo uma coisa que só acontecia aqui nos piores momentos do velho coronelismo, nem dos coronéis modernos acontecia. Meu pai foi prefeito, meio que adversário do Vigílio Távora, nunca sofreu nenhum tipo de retaliação, pediu audiência, o Vigílio recebia imediatamente e tal. Aqui no Ceará é o seguinte, se você não for subordinado a essa ditadura que o Camilo quer implantar no Ceará, lá se vai tudo quanto é de ferramenta para perseguir os caras. Quer dizer, peguem os nomes. O prefeito de Juazeiro recebeu lá a Procap. Percebe que não fez absolutamente nada para apurar a denúncia de que neste estado não se faz uma obra pública sem cobrança de propina. É na SOP, é na CAGES, é na Secretaria de Infraestrutura e aonde mais tiver obra. Pronto, falei de novo. E cadê o Ministério Público? Tem obrigação. Sabe o que eles fazem? Me notificam. E eu sou da polícia, eu tenho atribuição para fazer quebra de sigilo de ninguém. Por que eles foram invadir lá a prefeitura de Juazeiro? Percebe? Por que foram eles que tomaram a iniciativa? Porque é obrigação do Ministério Público fazer. Aí depois, se eu estiver mentindo, ok, pode até, não o Ministério Público, mas é quem se sentir ofendido pode fazer. Mas assim, patrimônio pessoal, vão lá no Mandara, condomínio de luxo, vê lá quem são os donos que estão por testa de ferro laranja, que não tem renda para ter. É tão fácil. Veja as empresas, compara os preços unitários das obras do Ceará com a tabela da Fundação Getúlio Vargas. Por que se deu sem licitação a construção de 50, 60 milhões de reais do Tribunal de Justiça que pegou fogo lá no Cambeba, sem licitação, por uma empresa cujo dono é o cara que fez a delação premiada que provocou a entrada da Polícia Federal na minha casa, sendo que não era nada. Claro que a Justiça já mandou arquivar, dando cagaço nessa canalice. Por quê? Porque pergunta o que aconteceu nos respiradores. Pergunta ao doutor Cabeto, que era o secretário de Saúde do Ceará, a perseguição que ele passou a sofrer quando antagonizou o Camilo nas gravíssimas questões que o Camilo fez. Então, o Agemiro de Barbalha é o cara que é favorito franco na Barbalha. Caçaram o cara sem pé nem cabeça em Brasília. Porque aqui uma das secretarias está loteada por um cunhado de um ministro que acha que... Ele aqui, eu acho que se um dia que o ministro souber que o tráfico de influência aqui é vendido na Bacia das Almas de aliciamento de política, etc, etc, chama Chiquinho Feitosa. Percebe? Então assim, eu sou o encarregado de fazer isso sozinho, está errado. Meus amigos tinham a obrigação de me ajudar a fazer. Mas a minha consciência não me permite calar. É concretude, cada coisa dessa que eu estou falando. Pega o aditivo que fizeram com a obra do metrô. Vê lá se é direito. O que vinha acontecendo era o distrato da obra do metrô por inadimplência, por descumprimento. Nós estamos com 2 tatuzões embaixo da catedral e do Paço Municipal. Uma hora dessa, uma porcaria dessa vai ruir, vai abrir um buraco, vai morrer gente. E ninguém diz nada. Outra obra parada. Percebe? É o que está acontecendo no Ceará. Se alguém vê uma mentira no que eu estou falando, eu venho aqui e peço desculpa. E faço mais, me calo para nunca mais dizer nada a ninguém. E agora, vamos ficar calados? Essa é a grande questão. Ministro, o noticiário nacional, o mais recente, retrata uma situação que eu acho muito delicada para o país. Os poderes estão se degladiando entre si e internamente. Quer dizer, nós temos essa última notícia, por exemplo, do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, afastando 2 juízes e 2 desembargadores que participaram da Lava Jato. Não é? E no dia seguinte, isso foi antes de ontem, nós estamos falando de segunda-feira, de terça,
o presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, deu uma reprimenda no corregedor, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, e fez com que o Conselho jogasse na lata esse afastamento dos 2 juízes. Eu acho isso uma coisa muito delicada, né? O presidente da Câmara briga com o ministro de Estado e quer agora abrir 5 CPIs que podem criar dificuldades para o governo federal. O Senado disputando com o Supremo Tribunal Federal essa questão de drogas, se é uma decisão do Supremo ou a decisão do Senado. Eu acho isso uma situação muito delicada para o país. Ou estou errado? Você está absolutamente certo. Eu escrevo uma... É o seu, É o não seu. o meu, não. É o seu. É o seu. É o meu. Desculpa. Não tem problema. Eu tenho escrito na minha newsletter, eu escrevo uma newsletter semanal, posso fazer aqui um comercial, cirogomes.com.br, enfim, e eu faço isso, um exame semanal dessas grandes questões. Uma das mais graves preocupações que eu tenho com o Brasil é essa verdadeira anomia, que é a palavra correta para essa baderna institucional que nós estamos vivenciando. E eu tenho lido isto com esforço de construção, como eu sempre faço. Cada denúncia que eu faço aqui, eu estou propondo saídas alternativas e tal. Se a gente pega um governante no Ceará disposto a fazer o que tem que ser feito e a mudar essa cultura, a gente muda isso rapidamente, embora vamos pagar por anos a fio as perdas graves que estamos tendo hoje. Uma indústria que foi embora não volta mais, porque ela antes de ir embora sofreu e tal, e isso infelizmente é o que está acontecendo. Qual é o grande problema? O primeiro grande problema brasileiro é que nós copiamos a institucionalidade americana e dividimos num presidencialismo brasileiro as tarefas estanques. Isso não é moderno em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque o parlamento tem uma contradição. Qual é? Ele trabalha devagar, o que é normal, é um grande colegiado, gigantesco colegiado. Ele trabalha complexamente, por quê? Porque é uma Babel, tem 34 partidos representados ali, e ele trabalha fazendo as regras e não se obriga a fazê-las cumprir. Por quê? Porque a tarefa nesse presidencialismo é do presidente. Então esse é o problema. Então você faz um orçamento completamente fictício, toma 53 bilhões de reais para executar o que é tarefa do executivo, nas tais emendas e tal. A roubalheira aí é campeia frouxa, o Lula denunciou do Bolsonaro e piorou muito. E esse é o grande problema. Como é que conserta aí? E sim, aí o vácuo político não existe. O poder não admite o vácuo. O poder político ele é unificado e é onipresente. Se ele não for exercitado conforme o planejamento democrático, alguém ocupa. Então, como o parlamento destruiu a autoridade, porque no presidencialismo a chefia de governo e a chefia do Estado são a mesma pessoa. E aqui está a confusão. O chefe de Estado é que é o encarregado de fazer essas coisas funcionarem, de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Esse é o juramento que o presidente da República faz. O Lula, filho enrolado, ele próprio enrolado, confusão enrolado, não tem autoridade para encarar nem CPI e nem tribunal. Resultado prático, a autoridade política está desviada e fica nesse ping-pong entre o parlamento e o Supremo. Quem paga por isso, grave, é o povo. Por quê? Repare, a lei brasileira que o Lula pôs em relação a drogas, não estou falando de moral nem de religião, são ambos valores importantíssimos na sociedade brasileira que tem que ser levado em consideração. Estou falando de direito, de institucionalidade jurídica. Então, a lei de repressão às drogas no Brasil não distingue corretamente um traficante que ganha milhões de reais e mora na praia, mora na aldeota, mora na zona sul do Rio e não na favela, de um garoto que é avião do tráfico, que é posto ali, inclusive, para ser entregue como boi de piranha para a polícia fazer de conta que está reprimindo. Resultado, Edson, do dia que essa lei que o Lula botou em vigor para hoje, nós saímos de 300 mil para 1 milhão de pessoas presas. 600 mil pessoas são garotos, jovens, negros, pobres, pardos, da periferia, cuja crime que os levou a primeira vez para a cadeia não envolveu nenhum tipo de violência. Nenhum tipo de violência, não é que seja usuário, era avião, pequenas quantidades, para distribuir, para vender e tal. O que acontece? Na sequência, eles viraram o exército de reserva das facções, porque esse menino, na hora que entra num presídio, na primeira noite, ou ele se filia na facção, ou você é viciado ou morto. Então ele imediatamente se filia a uma facção,
para poder se proteger e vira agora um perigoso soldado da violência que está, assim, campeando frouxa sem nenhum. Está aqui o poder total, o Lula poderoso, o Elmano e o Camilo poderoso, ministro, não se faz nada, zero, para pelo menos dar uma satisfação ao nosso povo. Dia fecharam o Pirambu. Eu estou rindo para não chorar. Eu não queria ser governador um dia. Olha, eu digo isso com o peso da minha honra. Eu não queria ser governador um dia para o cearense não me ver agarrado, sabe, com esse serviço e pegando essa turma e degolando no sentido metafórico do termo, sabe? Mas era assim, aqui no Ceará não se criava. É só perguntar ao meu governo. Eu vi agora, feminismo, PT, feminista, não sei o que e tal. Pois bem, mataram 86 mulheres nos 3 primeiros meses desse ano no Ceará. No meu governo, em 4 anos, não mataram 50. Compreende? Percebe? E não é o mesmo céu, não é o mesmo chão. E essa estatística que o senhor está mostrando é oficial? Essa de 86, sim, manchete dos jornais. Mataram 86 mulheres, enquanto o PT do Ceará e o PT nacional faz tese de feminismo, esquece que o filho do Lula está com medida protetiva decretada pelo tribunal porque teria maltratado a sua própria mulher, tal, batido e agredido e tal, aí não tem feminismo. Mas porque eu denuncio, né, as distorções de uma senadora despreparada, porque veja bem, falta energia no Ceará. Em São Paulo já tem multa, é a mesma empresa. Em São Paulo já tem multa, já tem processo de cassação da coisa. Aqui nada. Por quê? Porque a fila de bajulador e de puxa-saco do Lula troca o poder político do Ceará por isso. Ministro, o senhor hoje está à frente praticamente das atividades, das ações do PDT. E tem como aliado o PSDB, que já foi um dos maiores partidos do estado do Ceará, como foi o PDT. É o Abolição. Exatamente. Ou o Cambeba na época. O senhor acredita que vocês dois, PDT e PSDB, podem fazer frente a essa hegemonia do governo? Eu puxo a história e o amor que eu tenho ao povo do Ceará e a intimidade que eu tenho com o povo do Ceará. É assim, quando o Tasso Gereissati, com 36 anos e eu com 25, né, resolvemos encarar, o Ceará tinha 144 municípios, 4 prefeitos eram conosco, 140 do outro lado. Sabe, os jornais da época tinham cada um uma procuração, lá como hoje, uma procuração para tomar 2%, 1%, 1,5% do ICMS do Estado na boca do caixa. Sabe, os políticos tinham a Codagro, que era uma companhia de desenvolvimento agropastoril do Ceará, tinha tratores, cada político tinha 2, 3 tratores e tal, nas suas fazendas e fazendo tal. E nós fizemos uma aposta no povo. Olha, não demorou 45 dias, Edson. Não demorou 45 dias aquele aparente invencível castelo de poder, sendo que nós estamos falando de governantes que tinham uma obra. O Vigílio Távora, recuperando hoje, vamos lá, compara o Vigílio Távora com o Camilo, em matéria de realização, sabe, de planejamento, de estratégia, de desenvolvimento do Estado, de presença no Senado da República, de relator do projeto rodoviário nacional, de ministro da aviação do João Goulart. Está aí o PECEM. O PECEM saiu, o PECEM não, o Mucuripe saiu porque tinha um cearense lá, o Expedito Machado e tal. Agora é tudo anãozinho, tudo a serviço dos seus egos, das suas particularidades, dos seus pequenos castelos de poder, de nomeação de coisinha para cá e tal, e o Ceará está absolutamente abandonado, sem patrocínio, sem defesa, sem projeto, tá certo? Isso é o que pode acontecer novamente. É fácil? Não, é muito difícil. Por quê? Nós precisamos de um líder. Eu não quero mais, o Tasso não quer mais, tá certo? Nós preparamos algumas pessoas, tipo Roberto Cláudio, que foi testado. O Roberto Cláudio foi político, foi deputado, foi presidente da Assembleia, foi prefeito. É possível se dizer, sem exagero, que foi o maior prefeito da história de Fortaleza. E estava na eleição, veio o Lula, botou a mão na cabeça de uma pessoa que ninguém tinha nem sequer ouvido falar. Eu tenho afeto por ele, mas nós tínhamos apoiado ele um ano antes, eu mais o Lula, em Calcaia, e tirou um 4º lugar, o Elmano. Pois essa pessoa vem para o governo do Estado, porque o povo gosta do Lula, o Lula bota a mão na cabeça, pronto, o Ceará 3 vezes mais forte e tal, ferraram o Ceará. Esse é o problema. Então vem o Bolsonaro e bota a mão na cabeça de um cabo que nunca administrou a bodega, está até melhorando muito a forma dele, o capitão Wagner, mas assim, quer ser logo governador do Estado, sem ter, sabe, administrado uma prefeitura, treinado alguma coisa e tal. Enfim, pelo menos esse é o meu jeito. O Cid vem com o meu apoio depois de ter sido deputado, prefeito,
grande prefeito e tal, presidente da Assembleia, aí vem com a qualificação, com o treinamento, com conhecimento de causa e tal. Pelo menos esse era o meu padrão. Camilo perdeu 2 eleições para prefeito em Barbalha, mas nós queríamos fazer o Cariri ter uma oportunidade, porque era o Tasso de Fortaleza, o Lúcio Alcântara de São Gonçalo, eu de Sobral, o Cid de Sobral, e eu pensando no Ceará, olha, precisamos criar uma liderança no Cariri. Tentei que fosse o Zé Arnold, depois desviou os caminhos e tal, achamos o Camilo por afeto do Cid, eu era amigo do Eudoro, e nomeei o Eudoro, quando eu fui ministro da Integração, chefe do Denox aqui no Ceará, só para você ter uma ideia de quanta ingratidão eu sou vítima. Eu nomeei o Eudoro para diretor-geral do Denox, que era o cargo mais importante do Ministério da Integração aqui no Ceará. E eu não fui botar nenhum apaniguado meu, botei um cara que eu imaginava, ledo engano. Não é? E aí o seguinte, o que aconteceu daí para frente? Absolutamente nada. O Camilo vem treinar como secretário de Desenvolvimento Rural, depois vem treinar como secretário das cidades, lá vai, rolo de banheiro. Lá fui eu como advogado, junto com o doutor André, que hoje é desembargador e não vai me deixar mentir, desembargador por desembargador, para mostrar que o Camilo não tinha culpa direta, que era o presidente do Tribunal de Contas, que tinha se enrolado, que o Camilo não tinha tido como enfrentar. O cara foi limpando 6 processos de improbidade. Ou seja, eu sou o cara que já devia ter visto, sabe? E portanto, eu pago caro, porque fiz então, de conta que não vi. Então, o senhor está devendo muitos meia-culpas ao cearense. Só fez minha culpa, minha máxima culpa. O que eu quero é que todo mundo saiba que eu sou uma espécie de corno nesse assunto, entendeu? Eu não queria ver. Eu estava fora, eu queria apostar, enfim, no sentimento do Cid e tal. Quando eu volto para cá e que a gente se afasta, aí, meu irmão, parte importante dessas coisas eu sei depois. O senhor tem visto novas lideranças nesses municípios em que tem visitado? Esse prefeito de Juazeiro é um quadro que o Camilo está partindo para destruir o cara. Né? O Zé Ailton é do PT, mas é uma liderança que surgiu finalmente lá no Crato, que sempre foi uma usina de destruir lideranças, o Crato. Né? Você tem esse Argemiro na Barbalha falando que está inelegível, porque o Camilo traficou influência no tribunal em Brasília, um negócio sem pé nem cabeça. Veja, se você tem o Ivo em Sobral, por mais desafeição ou dor que eu sinto, não é desafeto, é dor que eu sinto, é um quadro muito qualificado, muito qualificado mesmo. Mas ele não quer mais, ele, como o senhor, ele disse que não quer mais saber de política. Não sei. Quer montar um negócio lá em Jericoacoara, né? Então, ele é muito assim mesmo. Nós temos esse desapego, menos o Cid, que parece um cara que apegou-se ao poder e abandonou um pouco essa grandeza que ele tem. Sim, mas aí esses nomes já estão aí, mas nomes que possam surgir. O grande nome do futuro é o Roberto Cláudio, o grande nome do futuro. Eu ainda estou muito preocupado, porque nós precisamos produzir mais líderes. Agora, por exemplo, eu estou manejando na Câmara, esse presidente da Câmara é um quadro que tem futuro, tem talento para aspirar, né? Chama o nosso presidente da Câmara de Fortaleza. Sim, mas o Salmito Filho também, quando era presidente da Câmara, se dizia isso dele e ele eu não teve a chance. Eu o recrutei, eu tentei preparar, eu botei ele na lista dos pré-candidatos a prefeito, eu estimulei basicamente tal. Quem vetou? Quem vetou foi o Camilo Santana. Só para você ver as coisas como são. Mas ele é amigo do... o Salmito é amigo do... Viraram bajuladores reles do poder. Absolutos bajuladores do poder. Ou seja... Não tem grandeza, não tem altura, não tem, sabe? E por isso já está ficando no meio do caminho. É assim, eu não estou te dizendo que lá atrás eu tentei o Zé Arnon. Tentei o Zé Arnon, daí a pouco o Zé Arnon vai para o outro lado e começa a se enrolar com um negócio de emenda e não sei o que e tal. Enfim, infelizmente o poder corrompe mesmo. Ministro, por mim essa conversa ia mais adiante. Mas o horário, né? Mas o horário, eu lhe agradeço muito essa entrevista e digo que estamos aqui às ordens do senhor, à disposição do senhor, para qualquer outro momento que o senhor puder nos atender, dar novas entrevistas, porque a nossa intenção aqui na TV da Transparência é exatamente fazer o que o senhor estava reclamando aí, suscitar o debate. Não se debate nada, o senhor citou o exemplo aí da FIEC, o governo aumenta o imposto, o ICMS, embora não seja com eles. A FIEC trata com a indústria trata com IPI, né?
Não, e ICMS também. Sim, mas também. É mas, na veia deles. Pois é, aí todo mundo carado, a universidade continua enclausurada, a universidade que eu digo são todas elas estaduais, estadual e federal, enclausurada, as pessoas não têm coragem de vir a público e discutir, advertir a sociedade sobre o que há por vir, não é? Eu lhe agradeço imensamente a entrevista. Eu que te agradeço, Edson, e se me permite uma palavra direta. Vou me perdoar, por favor, vou me perdoar, já estou dentro dos 67 anos, não pretendo mais ser candidato a nada. Agora, por todas as razões que eu já apresentei aqui, eu não quero repeti-las, né, me entendam. Sabe, não é nada agradável falar o que eu estou falando, não é nada agradável ouvir também. Mas ou a gente fala e a gente ouve, ou o nosso Estado está condenado a coisas muito graves. E isso vai ser contado na violência impune, vai ser contado na fome, na miséria, na deseducação, em tudo ruim que a gente tem sofrido no estado do Ceará. Apesar da gente ter um caminho muito bom de evolução, estamos dando para trás em quase tudo. Te alui, meu irmão. Obrigado.